poder se ajudar e para poder ajudar os outros. Bem entendido, sim. E assim, quando a pessoa ela consegue identificar, né, esses sinais que você comentou com a gente aqui, qual é assim o primeiro passo que ela pode estar fazendo para correr atrás disso, no caso? Eu acho que os primeiros passos têm a ver com buscar primeiro buscar identificar se a pessoa tem uma rede de apoio pessoal, certo? O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa tem na vida dela alguém mais próximo, seja da família, seja amigos, às vezes um professor, né? Existem professores que são mais carrascos, sim, mas existem professores que são mais abertos, que são mais amigos, mais camarada. Então, se ela consegue identificar alguém na vida dela, no convívio dela, que poderia ser mais acolhedor, que ela pudesse se abrir sobre as dificuldades dela, com a expectativa de que essa pessoa não a julgaria tanto, certo? Por quê? Porque se houver isso, se a pessoa consegue identificar uma pessoa assim, na medida em que há esse diálogo, a tendência é que essa relação se aproxime, a tendência é que essa conversa produza um primeiro processo de alívio já imediato, e que essa pessoa um pouco mais equilibrada emocionalmente vai ajudar esse indivíduo que está, né, em situação de instabilidade mental, emocional, a acessar os serviços de apoio, né? Agora, infelizmente, aí eu preciso falar, infelizmente, muita gente não consegue identificar essas pessoas. Não consegue, e às vezes o trabalho que a gente faz no atendimento é tentar identificar, ou tentar construir, ou tentar identificar pessoas que sejam assim, mais ou menos assim, nessa caixinha, certo? Porque realmente tem gente que é muito sozinho, tem gente que a relação familiar é muito complicada. E aí essa pessoa ela precisa ir buscar por conta própria mesmo. E aí tem que buscar ajuda profissional, certo? Aí a sugestão é buscar ajuda profissional. Além de ajuda profissional, acho que seria importante sempre, acho que não substitui, né, mas assim, é complementar. Acho que é sempre importante que a gente faz parte da construção da saúde mental, que a gente tente estabelecer uma rede de relacionamentos mais saudável. Então, se você está numa situação de saúde mental fragilizada, seria importante você rever a sua rede de relacionamentos. Se você não tem, vamos tentar ampliar, vamos tentar construir. Se você tem, mas vamos reavaliar se essas pessoas estão te ajudando, elas estão em alguns momentos contribuindo para essa sua fragilidade. E aí, ou vai substituir algumas dessas pessoas, vai colocar alguns limites, né? Acho isso que é importante. A rede de amigos, assim, ela é muito importante mesmo. Eu falo até mesmo quanto a mim, acho que Rízia também. A gente entrou aqui em 2021, né? Chegou aqui em 2022, na verdade, em São Mateus. Então, às vezes, aquele momento ali de uma semana difícil, de prova, né? Passou por alguma coisa ali que não se sentiu bem durante a semana. Chega o fim de semana, às vezes não é possível ir pra casa dos familiares, mas, pô, tem uns amigos ali, bora marcar um filme, bora ir no cinema, bora, sei lá. Bora andar na praia e depois tomar um açaí igual eu e você. Ou bora pra uma festinha ali, né? Curtir também. Então, assim, é fundamental mesmo. Acho que ter o equilíbrio, né? A rede de apoios ali dos amigos, ela é muito importante e foi muito forte, assim, durante todo o meu período aqui
na universidade, é ainda hoje, até hoje, no caso. E além de ajudas profissionais, que hábito ou estratégia os alunos podem incorporar no dia a dia para proteger a sua saúde mental? Então, acho que essa questão... É meio que você já respondeu, né? Não, mas Tipo assim. a gente fala de novo, não tem problema. Eu acho assim, existem alguns pilares para a saúde mental. Quando a gente pensa em saúde mental, existem alguns pilares que formam o que a gente entende como saúde mental. Quando mais de um ou vários desses estão abalados, a gente vai... Há uma grande chance de que a nossa saúde mental vá fragilizando e a gente desenvolva algum tipo de transtorno, sejam desses transtornos mentais mais comuns, como ansiedade, depressão, estresse, ou até um quadro psiquiátrico mais grave se essa situação for mais complexa e se alongar durante o tempo, certo? Então, quais são esses pilares? Então, eu elenquei alguns aqui que eu acho que seriam importantes para a gente falar com o público. Acho que a primeira coisa assim, que eu acho muito importante, eu sempre falo isso nos atendimentos e em todos os momentos que eu tenho oportunidade de falar. Sono. Sono de qualidade. Sono de qualidade é um pilar para a saúde mental. A gente é uma espécie que foi feita para dormir 1/3 da nossa vida. 1/3 da nossa vida é recarregando. E a gente não dá muita atenção a isso. Principalmente nessa fase da juventude e do início da vida adulta, a gente acaba muitas vezes negligenciando o sono, o tempo de sono. O período de pandemia, com que idade o período de pandemia chegou em vocês? 19. Ok, certo. Porque eu tenho que perguntar isso, porque assim, agora aí vai passando o tempo e aí a pandemia meio que, para as pessoas, os estudantes, ela meio que vai andando para trás, né? Vai chegar uma hora que eu vou atender gente que a pandemia chegou quando eles eram criança, né? Exato. Já atendi gente que a pandemia chegou, o cara tava no final acho que estava no final do ensino... Não, no início do ensino médio já foi. Acho que no final do ensino fundamental já atendi já. Então, assim... Mas, assim... e a pandemia, ela 2 anos, assim, que isso intensificou muito a qualidade do sono no nosso... Não posso dizer assim do mundo todo, mas no nosso país realmente foi pras cucuia. Muita gente desregulou o sono. Qual o problema? Bom, são vários, mas assim, um dos problemas é que se a gente não dorme bem, a gente não consegue executar as nossas funções mentais com qualidade quando a gente está acordado. Então, quando a gente vai dormindo mal durante muito tempo, a gente começa a ter irritabilidade, a gente começa a ter dificuldade de concentração, a gente começa a ter períodos de sonolência, a gente começa a ter dificuldade de aprendizado, certo? Então, existem estudos comparando pouco sono com doses de bebida alcoólica. Nossa. E aí é a mesma coisa da bebida alcoólica. Vocês já viram gente que bebeu e diz assim: ah, não, eu não tô bêbado não, eu tô... Sempre assim. eu não tô bêbado não, eu tô ótimo, eu tô maravilha, eu consigo dirigir, tá tudo bem, deixa eu... Já viram, gente? Com O que certeza. acontece com essa pessoa? Não só as faculdades
as faculdades mentais dessa pessoa diminuíram. Mas uma das faculdades mentais que a gente tem é a capacidade de autopercepção. Essa capacidade também diminui. Entende? Então, assim, quando eu bebo, a minha capacidade de perceber o meu comportamento também diminui junto com a minha capacidade de emitir o meu comportamento. Então, eu estou mais lento, mas a minha capacidade de perceber o meu comportamento também está mais lenta. Então, para mim, eu continuo tão rápido quanto. Entende? Sim. A mesma coisa acontece quando eu estou com sono. Então, muita gente fala, não, eu durmo 5 horas por noite e está ótimo. Sim, você acha que está ótimo, mas não está. Então, esse é um pilar importante, a qualidade do sono. Segundo pilar importante, atividade física. Existem já estudos comprovando a importância da atividade física. A atividade física regular, ela, inclusive para quadros psiquiátricos mais intensos, mais profundos, assim, dessas de pessoas assim que hoje em dia no Brasil não tem mais, mas assim, dos antigos hospitais psiquiátricos, manicômio mesmo, estudos mostrando que se os pacientes eram postos em regimes de atividade física regular, intensa, em muitos casos o quadro melhorava e havia uma possibilidade de redução da administração da medicação. Então muita gente tem que hoje em dia muita gente usa medicação psicotrópica, medicação controlada, né? Mas ainda existe um tabu, existe um certo estigma em cima disso. A atividade física pode te ajudar a não precisar usar ou a diminuir a quantidade de uso, ou a regular a quantidade do uso, certo? Então essa é uma coisa. Então, a atividade física, assim, é só um exemplo, né, das coisas. sim. Mas a atividade física regular, ela não só, ela me ajuda a perder peso, me ajuda a manter estética. Claro, isso tudo e todos os ganhos secundários que isso tem. Mas ela ajuda a equilibrar a química cerebral. Porque quando eu faço atividade física, eu estimulo a liberação de neurotransmissores. E alguns neurotransmissores que são produzidos só durante em tipos específicos de atividades, como atividade física. Eu costumo dizer, tinha uma piada que eu fazia, que eu roubei de um palestrante motivacional, que eu fazia quando eu era convidado, assim, né? Talvez por isso que eu nem sou tanto convidado assim. Mas para falas assim, né, com estudantes, que é o seguinte, acho que se não me engano é beta-endorfina, que é um neurotransmissor que ele é produzido só em 3 condições específicas. Quando a gente ri, mas ri de gargalhar, quando a gente faz atividade física e quando a gente faz sexo, certo? E esse neurotransmissor, ele é responsável ele tem uma função anestésica. Então ele é responsável por diminuir essas dores que a gente sente no corpo, né? Então eu falava para os estudantes, você tá com dor aí? Faça exercício físico, porque você durante a graduação você não vai rir nem fazer tanto sexo quanto você imagina. Tô mentindo? Não precisa responder. Brincadeira. Então, atividade, sono de qualidade, atividade física regular, uma boa alimentação, certo? Uma boa alimentação é muito importante. Aí tá, Gil. Então aí já pega aqueles comendo só miojo, pão, né? iFood. Às vezes na correria ali tá na correria, tipo, de estudar muito pra prova, né? Alguma coisa do tipo, a gente acaba correndo, eu mesmo falo isso, né? Vai fazer um miojo aqui rapidinho, comer um pão e tá tudo certo. Sim. Quando meu irmão estudou aqui em São Mateus, ele fez acho que uns 2 anos aqui, e aí depois ele transferiu o curso para Vitória.
E aí, no período que ele estudou aqui, ele falava isso. Ele falava que ele, com o dinheiro que ele recebia dos meus pais, ele vivia, era um mês, aí ele vivia uma semana como rei, 2 como uma pessoa normal e a última semana como mendigo. E eu achava engraçado aquilo. Eu falei assim, brincadeira. Uma vez eu vim visitá-lo e eu peguei justamente nessa semana do mendigo. Eu vim aqui num domingo, não abria supermercado, não abria padaria. Eu acho isso um absurdo aqui, tudo mas fechado. Tudo fechado. Tinha na casa dele um resto de biscoito maisena, um resto, assim, tinha, não vou saber quanto, mas assim, tinha menos de 10 biscoitos maisena, um ovo e água. Ele comeu o ovo, eu comi os biscoitos maisena, a gente comeu água. Foi isso que foi o nosso café da manhã. E eu saí, quase bracei muito ele, a gente quase chorou. Então assim, eu sei que existe uma limitação aqui em termos quando eu falo dessas coisas e outras que eu vou falar aqui, eu sei que existe limitação orçamentária, financeira, né? E isso é injusto, né? Mas eu não posso não dizer, né? Não posso dizer que tudo bem comer miojo, comer biscoito e tá tudo tranquilo. Tudo bem ficar comendo hambúrguer e tá tudo e refrigerante e tá tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo, certo? Então, a gente não tem condições de fazer a melhor alimentação. Faça a melhor alimentação que a gente puder. A gente não tem condições de fazer a melhor atividade física. Faça a melhor atividade física que a gente puder. A gente não tem condições de dormir o tanto que a gente gostaria. Durma o tanto que a gente puder. Certo? Essas coisas que a gente precisa entender. Porque muito disso é condição financeira. Mas muito é escolha. Então, dentro da nossa margem de escolha, a gente precisa escolher bem como uma forma de proteção da nossa saúde mental. Porque é como eu falei no início. Saúde mental piorou, vai piorar tudo, inclusive a nossa capacidade laboral. Então, e aí vocês estudantes vão diminuir o rendimento acadêmico, vão ficar mais tempo na universidade, sofrendo as agruras da universidade. Certo? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Sim. E se vocês não saem daqui, vocês ficam nessa coisa ruim. Sim. O tempo inteiro. Então, assim, precisa proteger. Então, sono, atividade física regular, alimentação, socialização e lazer. Novamente, dentro das possibilidades que a gente tem, mas é importante ter. Pessoas muito, muito sozinhas têm mais chances de desenvolver problemas de ansiedade, tem mais risco a comportamento suicida, tem mais chances de desenvolver a médio e longo prazo problemas de problemas cardíacos, certo? E existe uma ideia na universidade de que a gente resolve que o estudante resolve o problema abrindo mão das coisas para ter mais tempo para estudar. Um dos primeiros casos que eu atendi, eu lembro sempre desse caso, porque eu atendi muitos depois parecidos com esse, mas esse foi o mais emblemático. Era uma moça que veio me dizer que ela estava repetindo a mesma disciplina, uma ou duas disciplinas, ela não conseguia passar. E ela ouvia de todo mundo, mas você tem que estudar mais, você tem que parar de ir pra festa, você tem que parar de... E ela foi abrindo mão de tudo, e ela deixou de ir pra festa, deixou de sair, ela foi perdendo os amigos, ela perdeu o namorado, parou de voltar pra casa da família, então ela poderia voltar mais vezes, foi voltando cada vez menos, perdeu o emprego que ela tinha pra se dedicar, e ela disse, a minha rotina é acordar, eu estudo 10 horas por dia para essa disciplina e eu não consigo passar. O que eu faço? E eu falei para ela, estuda menos e vai para uma festa. Porque você perdeu o equilíbrio da sua vida. E não tem como
toda a rede de apoio ali, né? Exatamente, você perdeu todo o equilíbrio da sua vida, você não tem condições. Então, não tem condições de você passar nessa disciplina se você associar essa disciplina com tudo de errado, de triste, de ruim que existe, com tudo de bom que você perdeu na sua vida. Então, essa disciplina, ela é um inferno. Então, mesmo que você estude 10 horas, não vai reter nada, porque o seu cérebro, ele luta contra esse conteúdo, porque esse conteúdo é um inferno. É claro, eu não falei com essas palavras, Sim. mas assim, a gente precisa ter equilíbrio. É claro, eu não preciso sair o tempo inteiro, mas, e é isso que eu falo com as pessoas, lazer é o seguinte: qualidade, não quantidade. Quando eu faço coisa que eu gosto muito, quando eu faço coisa com pessoas que eu gosto muito, eu não preciso fazer coisa por muito tempo. Então eu posso me dedicar muito tempo para uma coisa que o trabalho, e depois, não tanto tempo, mas para uma coisa que eu gosto muito, ou para uma coisa com quem eu gosto muito. E isso vai ter um efeito muito grande. E vai equilibrar. Eu não preciso ser 5 horas estudando, 5 horas de lazer. Pode ser 5 horas estudando e 1 hora de lazer. Se essa 1 hora de lazer tiver um efeito muito positivo. Nossa, bacana. Umas dicas bem boas assim pra gente. Além disso, espiritualidade. Essa é uma coisa que eu acho importante falar. E aqui eu vou fazer um comentário. Não é só na questão de para quem tem religião, tá certo? É claro, para quem tem uma religião, isso fica mais fácil da pessoa entender e praticar a espiritualidade. Mas espiritualidade no sentido mais amplo, no sentido de ter práticas que te fazem sentir ligado com algo, com propósitos maiores do que o seu propósito imediato, com as suas metas imediatas, de estar ligado a uma história maior do que a sua própria história, de estar ligado a mais vidas do que a sua própria vida. Quando a gente consegue ter experiências como essa, e aí vamos pegar dentro da religião, tem gente que não tem essa experiência dentro da religião, mesmo indo toda semana para um culto, para um terreiro, para uma missa, não consegue ter essa experiência. Mas às vezes tem essa experiência, sei lá, indo no teatro, certo? Vai lá e aí vê uma peça e aquilo move aquela pessoa, aquele discurso daquele ator, ou ouve uma orquestra tocando, e aquele negócio move aquela pessoa. E ela entende, poxa, aquilo é uma experiência transcendental. A gente precisa de ter experiência. Novamente, não precisa ser o tempo inteiro. Mas a gente precisa ter experiências dessa. De que a gente seja confrontado não só com a nossa pequenez, mas que a nossa pequenez dentro de algo maior do que a gente. De fato, eu sou um grão de areia, mas um grão de areia de uma praia. Entendi. E essa praia é linda. Se eu nunca tiver essa experiência, a minha vida ela é empobrecida. Entende? Sim. Então acho que isso é importante, a gente procurar esse tipo de coisa, experiências que de alguma forma demonstrem isso. Pessoas mais jovens têm dificuldade de experienciar isso. Geralmente tem mais facilidade de experienciar isso criança e velho. Mas assim, se você já experienciou alguma coisa parecida com isso, valorize e busque repetir. Não sei se enquadra nisso, né? A meditação se enquadraria nesse tipo de... Sim, a meditação é uma boa forma disso. Nem todo mundo se adapta à meditação, principalmente para quem tem ansiedade. É bom a meditação guiada,
certo? Então, meditação, essa meditação do o som do mar, o som da água, da cachoeira, para quem tem ansiedade, isso não funciona. A pessoa fica lá, já acabou, olha pro relógio. Então, para quem tem mais ansiedade, ou principalmente para quem está começando, é bom, fecha o olho, agora respira, concentra no seu dedo, agora o ar entra, o ar sai, esse tipo de, certo? E hoje em dia tem muito aplicativo, inclusive nas funções gratuitas, com muitas meditações muito boas. Eu uso, já usei mais, eu uso de vez em quando, é muito bom. Então, isso também. E algumas, de vez em quando, produzem esse efeito, certo? Então, tinha uma que eu fazia que toda vez eu chorava. Que tinha essa proposta de você se confrontar com as suas dores e depois desejar o bem para si mesmo, e aí em círculos concêntricos cada vez maiores, né? Desejar o bem para uma pessoa que você gosta, depois desejar o bem para uma pessoa que você não gosta tanto, depois desejar um bem para uma pessoa que você nunca ouviu, que mora lá num outro lugar do planeta, depois desejar o bem para... E aí, toda vez que eu fazia essa, eu chorava, porque dava essa sensação de, cara, eu sou um com essa humanidade, e se essa experiência não der certo, eu também não dei certo, então eu preciso ajudar isso aqui a dar certo. Entendi. É só uma pergunta assim pessoal também, né, agora. O fato da gente às vezes preferir querer assistir os vídeos só correndo, no 1.5, 2.0, assim. Você acha que isso é um problema também? Isso é um problema também, com certeza. Particularmente, às vezes eu tô lá assistindo, por exemplo, um vídeo no YouTube, e aí, nossa, 1.5, 2, porque tá falando muito devagar. E aí a gente tá tão acostumado a tudo corrido, que até os vídeos, assim, só quer ver vídeo curto, né? Tá acostumado com o Instagram também, nas redes sociais, que tem uns vídeos mais curtos, então a gente só tá consumindo esse tipo de conteúdo. Isso pode causar algum tipo de efeito? Isso tem vários efeitos. É claro que as pesquisas, elas ainda estão iniciais nessa área, tá? Mas já tem alguns efeitos que são notados. O principal efeito é o aumento da ansiedade e a diminuição da capacidade de se focar. Então, o que a gente vê nas gerações mais jovens, né? Então, você vai vendo, se você compara o Boomer com o Millennial, com o Gen X, com o GY, com o Alpha, então você vai vendo um aumento exponencial de ansiedade, uma diminuição da capacidade de manutenção de foco, inclusive com um aumento de diagnósticos de transtornos de ansiedade e com diagnósticos de déficit de atenção, né? E aí existem, é debatido se a internet está produzindo mais ou não, mas minha opinião é que está produzindo mais déficit de atenção, e uma diminuição na curva de felicidade, certo? Então, existe uma pesquisa que se faz ao longo do tempo, que em termos de, se você perguntar para as pessoas em termos de felicidade, e aí ela dava um sorriso assim, ela fazia isso, quanto você se sente feliz, e aí quando ela está no início da vida, ela vai, a tendência é que eles digam que está muito feliz. Aí quando ela vai chegando na meia-idade, assim, entre os 30 e os 50 anos, ela tá bem triste, assim. É a vida pesada, é a obrigação, é o trabalho. E aí depois ela volta, ela se aposenta, ela né, vai viajar, vai ter o contato com o neto e tal, e volta a ser feliz. Então,
E o que tem se percebido é quando você pergunta para as gerações mais jovens, é que essa curva ela não dá para saber ainda. Esse é o segundo ponto, né? A subida ainda, né? Elas estão ainda chegando nessa parte aqui, mas eles não têm esse pico já inicial. Então a geração de vocês, ela já começa mais triste do que a minha. Já começa mais triste do que a minha, mais ansiosa do que a minha, mais com menos capacidade de se focar do que a minha, fazendo menos sexo do que a minha. Isso também é uma outra questão interessante. Com todo o esforço que dos anos 60 para cá se fez de liberdade sexual, as pesquisas sugerem que a gente tem feito cada vez menos sexo. Então a gente pode fazer, mas agora eu não quero mais não. Entendeu? Então assim, tem uma coisa pode ser uma questão, a questão específica do sexo pode ser uma coisa de o tabu dá uma coisa de leva um interesse, pode. Então o proibido deixa mais gostoso, dá mais vontade. Sim, mas provavelmente tem um fator aí de desmotivação geral, certo? Então e aí eu acho que está ligado a isso. Eu vou citar uma anedota. O meu primo contou, um amigo dele veio conversar com ele e falou, vou falar o nome do meu primo, que meu primo não faz diferença no nome dele. Falou, Felipe, eu não aguento mais. Eu falei, o que foi? Eu parei de ouvir as coisas tudo em 2x. Eu falei, por quê? Não, porque eu não aguentava mais a aula, não aguentava mais conversar com as pessoas, eu não aguentava mais ir para a igreja, não aguentava mais. Eu chegava lá na igreja e aí eu tava olhando pro pastor e eu pensava, tá bom, pastor, vai, conclui, eu já entendi, pastor, vai, vamos, já entendi, vai, pode passar para a próxima. Então assim, na cabeça dele, porque ele foi treinando a ouvir tudo rápido, e aí ele não tinha mais paciência para uma conversa, para sentar e ouvir, entende? Eu tenho percebido que algumas pessoas que eu atendo, alguns estudantes, eu nunca vi nesse nível, assim, igual desse amigo do meu primo, mas eu já vi gente assim com dificuldades em termos de nessa relação com o uso excessivo do celular, das redes sociais, muito. Das sugestões que eu faço é o seguinte: primeiro, vai diminuindo. Segundo, antes de dormir, pelo menos 1 hora antes, não usar, não levar para a cama, 1 hora depois que acordar, não usar, né? Porque isso desregula a química cerebral. E assim, quando você vira uma coisa, isso é uma sugestão que eu acho interessante dar, assim. Eu tô olhando. Tô olhando, pá. Vi, ok. Aí, achei um negócio legal. Para e pensa a respeito. Por algum tempo. Começa a parar e refletir sobre as coisas. Porque o que acontece? O que eu percebo que acontece? A gente não dá tempo para refletir nada. Então, você fica lá vendo vídeos de 30 segundos, passam 3, 4 horas. Se eu te perguntar, me diz 2 vídeos que você viu, que você achou engraçado, você não é capaz de falar. Entendeu? Realmente. Então, você não viu nada. É a mesma coisa que não vê nada. Então, assim, a gente está treinando o nosso cérebro para não prestar atenção nas coisas, para não reter as informações das coisas, para ter microdoses de emoções. Isso daqui é engraçado, isso daqui me deixa com raiva, isso daqui me dá susto, isso daqui... A emoção, ela vem e passa, vem e passa. A emoção não foi feita para isso.
A emoção foi feita para vir me tomar, eu ter trabalho para me controlar e depois ela passar. E aí o que acontece? Quando a emoção, ela de fato acontece dessa... E aí o que acontece? Ou a gente vai perdendo, vai se desconectando com as nossas emoções. Então tem muita gente que, se eu perguntar, o que é que você está sentindo agora? Tem gente que não sabe dizer. Sabe o que é isso? Tem gente que não sabe dizer. Eu tô feliz, eu tô alegre, tô entediado. Eu tô, já tô meio cansado daqui, eu tô gostando, tô achando. Tem gente que não sabe dizer isso. Muita gente que eu atendo não sabe dizer. Então a gente vai perdendo a conexão com as nossas emoções. E aí quando uma emoção, ela de fato, ela rompe essa barreira e ela toma, a pessoa não tem controle algum. Ela é totalmente avassaladora, a pessoa não consegue se controlar, não tem filtro, não tem capacidade. Aí dá os ataques de irritabilidade, a frangofilia que eu falei, quebra tudo, as crises de pânico, pode ser uma crise de suicida, pode ser um monte de coisa, né? Interessante. Túlio, nós sabemos que a nossa universidade oferece apoio psicológico aos alunos. Você poderia explicar como funciona esse serviço, se é confidencial e como o aluno faz para agendar um atendimento? Claro. Isso aí vai as dicas agora para os universitários da universidade para procurar o Túlio, né? Túlio, ok. pode falar para nós. Então vamos lá. Eu tô lá no meu setor, é o DASAS, né? A Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social. Fica no prédio da Sugrade, no eixo 2. Finalmente eu entendi essa coisa de eixo 1, eixo 2. Eu levei só 8 anos para... Depois que eles mostraram o mapa, aí eu falei... agora eu entendi. Isso aqui é 1, entendi. O eixo 2 lá, o prédio da Sugrade. Então a Sugrade, você entra no prédio, de um lado tá a Sugrade, do outro lado, no final do corredor, você vai passar o corredor, aí tem as empresas do Júnior, o DA de um lado e tal, você segue até o final, aí tem o DASAS. O DASAS tem eu, de serviço de psicologia, tem assistentes sociais, somos 2 assistentes sociais lá, tem 2 técnicas de enfermagem, tem no momento um médico assistente e tem um médico perito. Então, e além do servidor técnico administrativo que faz que é um trabalho mais interno e faz o trabalho também de recepção, né? Então esse é o nosso setor. Hoje em dia o setor está com bastante gente, já teve bem pobrezinho de gente, mas hoje em dia está um setor completão. Né? Então a gente pode se orgulhar disso, né? Nossa universidade, agora nosso campus agora está com mais gente para poder atender e inclusive o médico assistente, ele junto com a chefia está se organizando para montar uma parceria com a prefeitura para poder, de fato, conseguir prestar os atendimentos à comunidade. Olha, bacana. Se você precisa de uma orientação dentro do PROAS, né? Então, inclusive, a gente está no momento, né, de que os estudantes, se eles quiserem se inscrever pro programa de assistência estudantil, né, tá aberto, o edital tá aberto, então o estudante ele pode se candidatar para tentar receber auxílios, e aí se quiser orientação pode ir buscar com as assistentes sociais. E se tiver algum tipo de acidente, se machucou ou achou que deu um pico de ansiedade, um pico de pressão, quer algum tipo de orientação nesse sentido, também tem as enfermeiras lá. Então a gente tem hoje esse trabalho. E aí o serviço de psicologia, ele é preferencialmente presencial. O que significa isso?
que eu posso fazer também atendimento online. Fiz muito durante a pandemia. Até a pandemia eu nunca tinha feito. Hoje em dia eu faço. Até a pandemia eu tinha uma série de questões, de críticas hoje em dia, mas depois a necessidade faz o gato pular, né? E aí pulei e a gente aprendeu o que dá pra fazer e vamos fazer do jeito que dá e bom. Então hoje em dia eu faço, mas assim, eu ainda prefiro o presencial. Mas aí se o indivíduo, eu tô longe daqui, eu preciso e tal, é só entrar em contato e pedir e a gente se organiza. É só pedir, então a pessoa pode ir lá, pode entrar em contato com o setor, então mandar um e-mail para o setor, eles me passam, ou aparecer lá, se eu não estiver lá, né, fala com alguém e eles vão anotar o seu nome, sua matrícula, e vão me passar seu nome, sua matrícula, seu e-mail, eles vão me passar que eu vou entrar em contato. Ou se eu estiver lá, a pessoa chega e entra e a gente conversa e agenda. É preferencialmente agendado, certo? Mas se a pessoa chegar lá e diz, eu tô precisando conversar, tem como ser agora? Se tiver disponível, né? Se eu tiver disponível, pode ser, certo? Depende muito, né? Se eu não tiver nenhuma outra demanda, se essa demanda puder ou não ser né, removida e tal, ser pensada de outra forma e se não for um outro atendimento. Se tiver um outro atendimento já agendado, aí eu vou dar preferência para o que for agendado. É sigiloso, né? Então, como todo atendimento psicológico ele é sigiloso, na realidade todos os atendimentos que nós fazemos lá no setor são totalmente sigilosos. Então a pessoa entra lá, a gente não vai sair falando, né? nem rindo, nem comentando, né? Nada disso. Então, se a pessoa às vezes não quer falar, não queria ir porque eu tenho medo não, pode ir conversar que a gente vai atender você com o maior respeito e tranquilidade. Inclusive eu tenho o maior respeito pelas pessoas que entram pela minha sala, porque eu sei a dificuldade que eu já tive desse outro lado, eu sei como é difícil a gente falar da nossa vida, como é difícil a gente se abrir para outra pessoa, essa pessoa que a princípio é um total estranho, e a gente vai falando coisas muito íntimas para um total estranho. Isso é muito esquisito. Num local fechado, então para algumas pessoas isso é mais complicado ainda. Eu tenho o maior respeito por isso. Eu tento fazer a experiência ser o mais acolhedora possível. Inclusive em alguns momentos, em algumas situações eu até falo para a pessoa, olha, se eu estiver fazendo alguma coisa, se eu falar alguma coisa, que fizer você te incomodar, você pode me dizer que eu vou tentar me policiar para não fazer e tal, certo? E isso é uma conversa, né? A pessoa entra, a gente começa a conversar. Eu geralmente faço umas primeiras perguntas para ter um registro do atendimento. Depois a pessoa vai falar sobre o que está incomodando ela, o que trouxe ela lá. A gente vai ter uma conversa, né? Vai falando, vou fazendo perguntas, tentando entender a extensão daquelas questões, as áreas da vida né, as dimensões da vida que estão sendo afetadas por aquilo, desde quando, a história daquele problema, daquela queixa. Ao final da conversa eu geralmente faço alguns comentários, algumas sugestões. Não necessariamente é uma terapia, tá? A ideia não é ser um serviço de terapia. A ideia não é você veio aqui, conversou comigo terça, 10 da manhã, então aí a partir de agora, toda terça, 10 da manhã, o horário é seu. A ideia não é essa. A ideia são atendimentos mais pontuais, até porque a proposta do serviço é a proposta de promoção à saúde, certo? Então a gente entende que a lógica de terapia é uma lógica de um serviço um pouco mais especializado.
Então, se eu entendo que o indivíduo ele necessitaria de um acompanhamento mesmo, eu vou conversar com ele, vou falar, olha, estou achando que o seu caso seria mais interessante, e aí eu vou ver a possibilidade dele. Você tem possibilidade para um plano de saúde, tem possibilidade de pagar, a família vai dar conta ou não, a pessoa... Não, às vezes tem estudantes que vão me dizer, não, a família até teria condições, mas eu não vou, mas eu não vou falar com a minha família sobre isso, ou a minha família não acolhe isso, a minha família não acredita nisso, minha família não acredita em depressão, já ouvi esse tipo de coisa, minha família não acredita em autismo, já ouvi esse tipo de coisa. Então, assim, às vezes faço sugestão de encaminhamento para serviço público, né, a possibilidade, mas eventualmente faço também um acompanhamento por algum tempo. Como, voltando lá no início, a demanda mais comum é a questão da queda do rendimento, eu geralmente faço a oferta de que a gente possa também conversar sobre isso. Então, algumas pessoas, porque também tem muito disso, a pessoa me procura, né, durante o período de prova final para dizer tô ferrado, não vou conseguir passar, não tem muito que eu possa fazer para ajudar a pessoa já na reta final, né? Então eu acolho, eu ajudo, eu ouço e tal, faço algumas, mas aí eu faço a sugestão, olha, no período que vem, se você quiser, a gente conversa sobre isso, talvez faça um acompanhamento de vez em quando, fazer algumas conversas e ver se está funcionando ou não precisa ser toda semana, mas uma vez por mês você vir aqui e tal. Algumas pessoas reportaram uma ajuda. Também não sou só eu que faço esse tipo de serviço, né? Lá no CEUNES também tem o núcleo de apoio acadêmico, o NUAC, que também faz orientação aos estudos. Também a Josiana, se não me engano, que está à frente do NUAC hoje. Não sei se ela que está à frente, mas ela trabalha lá. E que também faz esse trabalho de orientação, se o estudante precisar, né? Para os estudantes PCD também tem a nossa comissão de apoio permanente, a comissão permanente de apoio à acessibilidade, que o estudante pode procurar e que pode solicitar um monitor, né, para ajudar também. Então tem esse tipo de serviço, né? Eu até o momento faço parte dessa comissão também. Não, muito bom. Assim, foram dicas valiosíssimas. Tenho certeza que todos os estudantes, né, tanto da nossa comunidade acadêmica quanto também da nossa comunidade externa da universidade, podem aproveitar bastante o que o Túlio passou para a gente aqui como conhecimento. E assim, Túlio, para deixar como mensagem final, assim, né, para quem está nos assistindo aqui, antes da gente encerrar, para aqueles estudantes aí que estão passando por um momento difícil, como alguma sobrecarga, né, alguma dificuldade mental, qual mensagem final que você deixaria para eles aqui, para a gente estar encerrando o nosso momento? Tá. Tem uma história que eu acho interessante, assim, que queria ilustrar o que eu quero falar. Num determinado... Num momento, acho que no início da nossa conversa eu falei que essa experiência de atender estudantes me fez rever a minha própria experiência, né, como graduando, né, na UFES. Teve uma pessoa que eu estava atendendo uma vez, agora eu não lembro se foi uma moça, acho que foi uma moça. E ela era muito agitada, muito ansiosa, e eu estava lá tentando conduzir a situação, e ela virou assim, em um determinado momento e falou assim, você parou assim, olhou para mim e falou assim, você sempre foi calmo assim? E aquela pergunta me pegou assim muito de surpresa, assim, e por algum motivo me fez voltar no tempo, sabe? Essas experiências me fazem você voltar no tempo.
E eu voltei mesmo, assim, no tempo, assim, na minha memória, de quando eu estava na graduação. E não, eu não era. Inclusive, eu relembrei de como que, para mim, foi, não toda a graduação, mas teve um período de muito sofrimento. Que coincidiu um período de eu querer ter mais liberdade e tá questionando preceitos religiosos e tá com problemas familiares e problema no relacionamento amoroso. E problema é isso, né? Quando vem tudo de uma vez. Não, a bola de neve. Nunca vem um de cada vez pra vocês, bom, tudo bem, agora eu venho, agora pronto, eu matei esse, agora vai o próximo. A gente vem tudo de uma vez, né? E aí foi um período assim meio complicado mesmo. E aí eu falei pra ela, não, mas passou. Então assim, o que eu queria falar para as pessoas, talvez para algum estudante que tiver ouvindo a gente e que de repente esteja passando por uma dificuldade, é assim, para muita gente a faculdade é a melhor fase da vida. Que bom para elas. Talvez para você não seja. Talvez para você, pelo menos uma parte da faculdade, seja muito difícil. Tudo bem, isso é normal. Mas vai passar. Vai passar. Você não vai ficar assim a vida toda. Essa ansiedade, esse desespero, isso vai passar. E se você precisar de ajuda, pode vir lá que a gente conversa. Ok? Muito bom. Muito bom. Que conversa incrível e muito necessária, né? Túlio, em nome de todo o projeto do Pró-Ensino de Química Geral, queremos agradecer imensamente sua participação, sua clareza, sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento com a gente. Com certeza, assim, um imenso prazer ter recebido você aqui. A gente está muito feliz, muito conhecimento agregado. E espero que você também, que esteja, né, nos assistindo, nos ouvindo, aproveite bastante essas dicas. E lembre-se, né, não deixe de procurar ajuda. Observe e atente-se aos sinais que o Túlio aqui comentou pra gente. É muito importante que a nossa saúde mental ali esteja boa, né, justamente para que a gente consiga, né, principalmente nos ambientes da universidade, vivenciar os diversos desafios que tem lá dentro. E este podcast, né, vai estar disponível nos nossos meios, né, de comunicação, tanto no nosso site, né, que é proensinoqg.sãomateus.ufs.br. Lá, além de ter, né, a disponibilidade deste podcast, tem também materiais, né, de química resolvido, né, tanto material teórico, apostila com exercícios resolvidos também, mapas mentais. Então, o site está bem completo, justamente para que você, estudante aí que esteja vivenciando essa disciplina no momento, consiga aproveitar o máximo possível. E também, né, o nosso Instagram, né, Risa, que a gente não pode deixar de comentar também. Quem ainda não segue pode nos seguir. ProEnsinoQG, né, nosso Instagram oficial. A gente vai estar divulgando também. E a gente gostaria de agradecer principalmente, né, ao CRJ por ter disponibilizado aqui todo o estúdio pra gente, todos os materiais, né, audiovisuais que estão aqui nos ajudando hoje a transmitir essa importante informação aí que vai impactar a vida de muitas pessoas. Então é isso, pessoal. A gente agradece aí a participação de todos.